só aquilo que eu pedi para ver se tu entendeu, etc. Beleza? Beleza. Outra coisa também, tu tá no computador? Não, celular. Ah, tá. Então, vai ser prejudicado aqui os desenhos e tal, muito pequeno, mas beleza. Ah, show. Então, belezinha. Continuando aqui. Então, digamos que eu pego essa pizza aqui e divido ela em dois pedaços iguais só. Hum. Beleza, dois pedaços iguais. Então, beleza, frações. Estamos trabalhando com frações aqui. Perceba que se eu comer dois pedaços dessa aqui, ou comer um pedaço dessa, eu comi a mesma quantidade de pizza, certo? Sim. Então, eu reescrevi as frações, as quantidades. Fração é um pedaço de algo. Eu reescrevi os pedaços de algo de formas diferentes. Aqui eu posso dizer que é um quarto, né? Na verdade, eu comi dois quartos aqui. E aqui eu comi um meio, mas essas duas quantidades é a mesma. Se fosse dinheiro, seria a mesma quantidade de dinheiro. Pizza, a mesma quantidade de pizza, né? Só tem que tomar um cuidado, porque tu não pode chegar e dizer que, por exemplo, se vai tu e tua mulher comer, vocês comeram três pedaços. Vocês até comeram três pedaços, mas teve um pedaço que é muito maior que os outros dois, né? Sim. Então tem que tomar cuidado quando você vai falar com esses negócios de fração. Mas agora, por que eu estou falando de fração no modo de porcentagem? Porque a porcentagem é uma fração. Ela é a fração quando você está dividindo não em quatro pedaços e nem em dois pedaços, mas sim em 100 pedaços. Só um momento que chegou um negócio aqui embaixo, rapidinho, dois minutinhos. Tá bom. Pronto, voltei. Certo. Então tá, só voltando então. A gente estava falando de frações. O número de baixo da fração sempre indica a quantidade de partes que você dividiu inteiro. Que eu dividi em dois, que eu dividi em quatro. Eu estou falando disso numa aula de porcentagem, porque a porcentagem é uma fração. Só que é uma fração que tu divide em 100 partes iguais. Então é como se tu pegasse a pizza e cortasse em 100 pedacinhos iguais. Basicamente isso. Claro, a gente pode estar falando de outras situações, né? Mas a gente está falando de uma fração. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, sei lá, uma coisa é 15%. 15% significa 15 por 100. Então tá pegando da pizza ali inteira, cortada em 100 pedaços, tu tá pegando 15 pedacinhos. Claro, esses 15 pedacinhos não precisa ser de uma pizza, pode ser de dinheiro. Você repartiu todo o seu dinheiro em 100 pedaços e tá pegando 15 desses pedaços, né? Ou você tinha uma peça de um determinado tamanho, agora você imagina mentalmente se repartindo ela em 100 pedaços e você tirou 15 desses pedaços para ter então tido uma redução de 15% do tamanho dela. Uhum. A ideia é essa, tá? Agora, com isso em mente, né, sabendo que porcentagem ela é um negócio assim, né, uma fração, que a gente pode fazer? Pode fazer um monte de conta, porque né, se a gente sabe fazer conta com fração, tá bem tranquilo. Então, por exemplo, né, vamos supor o seguinte: digamos que eu tenha R$ 200 na conta e quero dar 20% desse dinheiro para minha mulher. Quanto dinheiro ela ganhará? Quanto eu ficarei? É uma pergunta basicona aqui, mas eu acho que é bem ilustrativo. Então, nós temos R$ 200 e a gente vai dar 15% para a mulher.
Então, quando eu quero descobrir quanto é... Desculpa, 20%. Quando eu quero descobrir quanto é uma porcentagem de algo, eu simplesmente pego esse algo, eu estou interessado em saber a porcentagem, e multiplico por a porcentagem. Mas, novamente, a porcentagem ela pode ser escrita de várias formas. Ela pode ser escrita, por exemplo, como 20 por 100. Então, tu vai ter que saber fazer uma continha de fração. Ou, tu pode escrever a porcentagem como um número decimal. 20% é o número decimal 0,2. Então, vai da forma que você achar mais apropriado. Eu acho mais apropriado trabalhar com fração. Professor, mas tem como chegar no 0,2 por meio dessa fração que a gente fala, e, portanto é mais fácil de visualizar, 20%, 20%? Sim, dá. Se você dividir, primeiro, você pode fazer aquelas continhas que a tia ensina lá na escola, né? Corta o zero, sobra só 2,10. A fração que era 20%, agora ficou 2 sobre 10. Se tu pegar 2 e dividir por 10, porque toda fração é uma divisão, como a gente mostrou lá na pizza, Uhum. pode pegar o 2 e dividir por 10, tu faz aquela coisa que a tia ensinou também na escola, né? Tu coloca um zero aqui e um zero aqui com vírgula, porque o 2 é menor que o 10, e pensa na tabuada do 10. Qual número chega mais perto do 20? É o 2. Então, por isso que 2 dividido por 10 é 0,2. Uhum. Por isso que 20 por 100 é 0,2 em número de vírgula. É sempre assim. Sempre que você quer transformar um número de vírgula em número decimal, você tem que dividir. Desculpa. Transformar uma fração no número decimal, você tem que dividir o de cima pelo de baixo, tá? É isso aí. Então, daí vai da tua facilidade de usar calculadora, sei lá, né? Então, Não, eu tenho a calculadora à disposição o tempo todo, só. então beleza. Então tu vai pensar 20%, tu vai fazer na calculadora 20 dividido por 100, vai aparecer 0,2. Daí tu vai fazer a continha aqui, 0,2 vezes 200. Se tu fizer isso na calculadora, tu vai ver que 20% de 200 é 40. Ok? Então significa que a mulher vai ficar com 40. Quanto que tu vai ficar então se a mulher recebeu 40? Sabe me dizer? 160. Isso. Show de bola. Agora, claro, tem várias técnicas para agilizar a resposta, né? E a técnica que eu acho mais interessante, ela se baseia no 10%. A gente sempre consegue ter uma estimativa boa de 10%, né? Se eu te perguntasse quanto é 10% de 200, você saberia me dizer? 20. 20, exatamente. Então se liga, se 10% é 20, quanto é 20%? Porra, 20% é o dobro de 10%, certo? Vai pela lógica. Certo, isso aí mesmo. Então, se a gente viu que já 10% dessa grana aqui é 20 conto, então 20% vai ser o dobro do 10%, então 40 conto. Uhum. Beleza? Vamos para um outro probleminha, vamos ver se sai de cabeça também. Daí tu vai fazer, vamos lá. Suponha que compramos 200 quilos de carne para um churrasco. Mas guardamos 30% para um próximo churrasco. Quantos quilos de carne guardamos? E aí? Pensa na lógica do 10% aí e me diz. Não precisa nem fazer conta, né? Tipo, na calculadora. Pensa de novo, né? Quanto é 10% de 200? É, já daria 60, né? Exato, 60, isso mesmo. 60. E se fosse... Eu tenho que testar para ver se tu tá pegando a ideia, tá? Por isso estou te fazendo Não, umas perguntas meio esquisitas, assim. saber bem o processo, porque essas aí que você está fazendo é muito simples. O problema que eu tenho é quando começa a envolver um monte de vírgula aí e uns números ali que são bem difíceis ali de você acertar, sabe? Ontem mesmo eu precisava jogar. Ó, tá aqui. Eu precisava jogar. Fecha a porta, por favor. Eu precisava atingir 2% de silício no material e eu
eu já tinha uma porcentagem lá. Eu precisava aumentar 1,6% desse material. Só que na hora de jogar o material. Dá pra parar de gritar? Fecha a porta, sai daqui. Vai, sai. Então, eu precisava de 1,5, aumentar 1,5%, sendo que o material tem 65% de aproveitamento no forno. Então, eu precisava, dentro da carga que está lá dentro, ter 1,5% dela de silício. E o silício que eu jogo, ele tem a perda dele ele tem um rendimento de 65%. Então é nessas aí que eu acabo me confundindo, sabe? Certo. Então tá, se tá fácil pra ti, vamos tentar resolver um problema desse que tu falou aí. É, Bem, então pelo que eu tô entendendo, temos um rendimento de 65%, certo? é, Queremos que esse rendimento suba 1,5%, é isso? é. Não, 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 não. Veja bem, olha só. Por exemplo, eu coloquei dentro do meu forno. Eu coloquei dentro do meu forno 2.000 quilos de cavaco. Cavaco é como se fosse um triturado de alumínio bem pequenininho. Quase que um pó, mas um granulado assim. Uhum. O cavaco ele tem 85% de rendimento dentro do forno. Então, dos 2.000 quilos que eu joguei, eu vou ficar com 85% líquido dentro do forno. Desses 85%, eu precisaria aumentar. Desses 85% que está dentro do forno, que já transformou em 100%, né? Uhum. Eu precisaria que desse percentual, 1,6% fosse de silício, entendeu? E o silício, ele tem 65% de rendimento dentro do forno. E eu preciso saber qual o peso de silício que eu vou jogar no forno, entendeu? Ah, mas essa coisa que tu inicialmente colocou, não, ela tem silício? Ela já tem, exatamente, ela já tem. Tem silício e tem outras coisas também, né? Eu consigo te mandar para você ver uma Pode análise. mandar no WhatsApp. Eu vou te mandar uma análise de um material, aí você vê como que é, só para você ter a noção do que eu tô falando. Aqui, ó, esse que eu tô te mandando agora é isso que a gente vai fazer. Olha aí. Ó, É, eu não tô entendendo nada, né? Mas não, beleza. não. Ó, ali em cima, na parte de cima de cada coluna tem o elemento químico, entendeu? O primeiro é silício, o segundo é ferro, o terceiro é cobre, é, ali magnésio, níquel, zinco. O mais importante nessa análise seria o silício, que é o primeiro. Você conseguiu ver? Sim, tá aparecendo aqui na tela, né? Não tá vendo? Deixa eu ver, peraí. Ah, que bacana. Você conseguiu colocar aí. Não, é que eu tava no WhatsApp. Bacana. Então, esse primeiro é o silício. Ele que eu tenho que aumentar. Nesse caso mesmo aí, eu tenho que aumentar 1,6% nesse caso. Então, do valor que tu tem, tu precisa que esse 7,85 suba 1,6%, é isso? Ele precisa estar entre 9 e 11, entendeu? Então eu tenho que alcançar esse percentual. Nessa carga, por exemplo, tinham 2.300 quilos de material no forno, que jogou de cavaco. Desses 2.300 quilos que jogou no forno, o cavaco tem um rendimento de 85%. Então, aí que eu já começo a minha confusão, entendeu? Por exemplo, eu joguei 2.300 quilos de cavaco no forno, o rendimento dele é 85%. Quanto que tem de líquido no forno? Uhum. Entendeu? Porque eu preciso saber quanto que tem no forno, porque aí o que virar líquido no forno vai ser o meu novo 100% para eu poder colocar o silício. É, acho que tô entendendo o teu problema aqui. Você entendeu, mais ou menos? Bem.
E isso vale para cada um desses materiais. É que o meu principal é o silício, mas cada um desses elementos, às vezes eu tenho que regular, entendeu? Mas eu aprendendo com o silício, eu já aplico para todos. Certo. Tá. Vamos ver se eu entendi. Qualquer coisa tu me explica. Pode ser que eu não tenha entendido. Tá, Você sabe que a quantidade de silício que você tem quando jogou aqueles 2.000 lá, de todos aqueles 2.000 quilos, 7,85 quilos exata, são de silício. isso. Certo. Muito bem. E você precisa que esse 7,85 suba, ele aumente 1,6%. No mínimo, exatamente. Ele tem que ficar na casa dos 9 até 11 para ele se encaixar na liga. Aí uma Certo. organizado eu consigo vender melhor. Então, na prática, você precisa que esse número suba 1,6%. Então, você quer saber quanto que você precisa colocar a mais de cavaco? Não, de silício. Para ele subir, o silício eu consigo ele, entre aspas, puro, entendeu? Ah, Por exemplo, tem outros materiais não. Por exemplo, o cobre, se eu precisasse aumentar o cobre, eu teria que usar radiador. Radiador é 50% cobre e 50% alumínio, entendeu? Que nem para diminuir o zinco, eu teria que jogar um outro tipo de alumínio para aumentar o alumínio e diminuir o zinco, um outro tipo de alumínio que uma sucata de alumínio que tenha menos zinco, entendeu? Então é esse jogo assim de subir e descer essas colunas ali aí de cada elemento, entendeu? É isso aí que eu preciso pegar legal. eu entendi. Se fosse o caso do cobre, então seria um pouquinho mais difícil, né? Mas se eu entendi bem, então a gente só precisa aumentar 1,85 a quantidade de silício, só isso. Então, beleza. Bem, daí a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos dizer assim. Vou escrever aqui para depois poder ler, né? Como queremos aumentar a quantidade de silício em 1,6%? E já sabemos, isso é importante, a quantidade inicial de silício. Temos o seguinte, se liga. A quantidade inicial de silício, de acordo com esse negócio que você me mandou aí no WhatsApp, é 7,85. Exatamente. Você pode, de uma forma geral, dizer o seguinte: 7,85 é 100%. Uhum. E essa quantidade X nova que você quer vai ser quanto? Vai ser um aumento de 1,6%, ou seja, 101,6%. Você quer que aumente para essa quantidade, você quer que aumente isso aqui, certo? Certo. Então agora você pode fazer a multiplicação cruzada, a regra de 3. Isso aqui é uma regra de 3. Você quer que aumente 1,6%, você quer saber qual vai ser a nova quantidade agora, quando você fez esse aumento de 1,6%. Então é só fazer a regra de 3. 7,85 vezes 101,6 igual a 100x. Tá vendo? Multiplico esse com esse e faço igual a esse com esse. Uhum. Show. Agora você pode, né, lembrando, você quer encontrar o valor do x, essa nova quantidade de silício. Pode resolver essa conta na calculadora, né? Já que você tem acesso. Então faz na calculadora aí 7,85 vezes o 101,6, né? Dá 797,56. Dividido por 100, vai ficar 7,97, né? Quase 8. Então vai ser x igual a 7,9756. É, Essa vai ser a nova quantidade, então, de silício que tu tem que colocar, para que dê um aumento de 1,6% naquela quantidade original. Tá bom? Então você pode pensar dessa forma também, para não fazer o entendi aumento. por quê. É, então não, aí beleza. Só que aí você não me deu o quilo. Quantos quilos de silício dá 7,9%? Não, é que eu pensei que isso aqui já fosse quilo. Isso aqui não é quilos de silício? Ah, não. Isso aí é a porcentagem. Ah, você estava achando. Não, volta lá na análise que eu te mandei. Deixa eu pegar aqui. Faltou eu te explicar mesmo. Volta lá na análise que eu te mandei. Veja bem, a análise já está mostrando a porcentagem que tem dentro do material, entendeu?
Então, por exemplo, eu joguei o cavaco 2.300 quilos dentro do forno. Desses 2.300 quilos, eu só tenho 85% dele dentro do meu forno. Entendeu? E dentro Tá. desses 85%, 7,85 é silício. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Entendeu? Acho que entendi. Acho que entendi. Vamos lá. E eu preciso subir mais 1,6% dentro desse silício para ele ficar no que eu quero. Tá. Vamos lá. Então vamos primeiro achar quanto é 85% do 2000 e pouco, ó. Aí sim, agora sim. Como que eu acho esses 85%? Joguei lá 2.300 quilos dentro do meu forno. Como que eu acho? De 2.300 kg. Então o que tu vai fazer aqui é que nem eu fiz no outro problema. Só que a gente vai estar falando de 85%. Então tu vai ter 2.300 vezes Ponto 85. isso, 0,85, exatamente. Assim tu pega já 85% de cara já. É uma forma. Ou tu pode fazer do jeito que eu estava explicando no outro problema. Tu pode dizer que 2.300 é 100% e o X vai ser o 85%. Tu faz Uhum. a multiplicação cruzada, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. 1955, vê se eu fiz certo. Deu quanto? 1950. Vamos ver. 300 vezes 0,85. 1955, exatamente. Beleza, então eu já meio que peguei aí. Legal. Então, feito. Agora, Variado. desses aqui, 7, não sei quanto lá era silício. Exatamente. Tem uma outra coisa, um outro tipo de problema também que a gente fez hoje e quem meio que me ensinou foi o meu pai. O que a gente, por exemplo, às vezes chega um material, um cavaco, eu já sei que dá 85%, mas às vezes chega um outro tipo de cavaco de outro fornecedor que eu não sei a porcentagem que ele vai dar dentro do forno, não sei o rendimento dele. Então, aí só me confirma se está certo. Eu teria que pegar o peso de entrada e dividir pelo. Não, E de peso de saída pelo peso de entrada, para saber qual foi a porcentagem. saída pelo peso de entrada, exatamente, né? Isso. Cara, o peso de saída, então, por exemplo, aí saiu 1955, só para ver se vai bater. Fala aí, quanto que saiu? 1.700 e? Não, desculpa, eu estou fazendo com os mesmos números que a gente usou ali. 1955. Saiu 1955. Ah, tá, tu só tá testando. E a É, gente tinha colocado 2.300, né? isso. Isso aí vai dar 0,85. Pode fazer a conta. É isso, ponto 85. É isso que eu não estava pegando. Que aí se multiplicar por 100 vira porcentagem. Então é isso. O peso de. Para eu descobrir o rendimento. Peso de saída por peso de entrada. Peso de saída dividido pelo peso de entrada. Isso. É que nem para tu ver quando a pessoa, quantos por cento da pessoa perdeu de peso do corpo dela. Digamos que ela fez uma dieta e ela viu que ela tá com 90 quilos, ela tava com 130. Vai fazendo essa divisão, tu vai saber qual foi a perda percentual dela. Sim. Esse aí é um fator bem crucial que eu uso muito, muito, muito. Ou, por exemplo, digamos que no Campeonato Brasileiro o time pode fazer, sei lá, 90 pontos, não sei, tô chutando. E ele fez 56 pontos. Pode saber qual foi o aproveitamento dele, entendeu? 56 dividido por 90, ele teve um aproveitamento de 62%. Exatamente. Fica ponto 62. Isso aí. Bacana. Agora essa parte já tá beleza. Então, beleza. Cobriu 85%. Dentro desses 85%, 7,85 é o que a gente tem de silício. E a gente precisa subir esse 7,85, 1,5% nele. Sim. 1,6, desculpa. Então, note que aquela conta que eu havia feito já havia subido os 7,85%. A gente subiu. Peraí, deixa eu ver. É que tem uma coisa que tem que ser bem conversada aqui para a gente não errar, para a gente se alinhar. Vamos tentar entender bem o que vai acontecer. Eu tenho uma certa quantidade de silício aqui inicialmente.
Aham. Na tua folha lá é 7,85. Muito bem. Eu já posso descobrir aqui quanto que é isso nessa fornada aqui. Não, eu sei. Eu sei. Já dá para descobrir o peso de silício que eu tenho dentro dessa carga. Só Agora eu fazer preciso isso aqui, né? quanto de peso de silício que eu tenho que jogar a mais para ele preencher esse 1,6%. Isso, quanto que eu tenho que jogar mais. Certo. Se eu quero que deixe, veja só, então, se eu quero que nesse arquivo que você me mandou aqui, ó, nesse arquivinho aqui que você me mandou, deixe de ser 7,85 e seja aquele 7,90 e poucos lá, que era com aumento de 1,6%, é Não, isso que você quer? não, porque aí não aumentou 1,5%. Eu quero que ele vire, eu quero que ele vire 9, alguma coisa, entendeu? Ele tem que entrar na casa do 9. Ah, tá. Seria 9,3, alguma coisa, 9,35, né? Se eu não me engano, por aí. 9, É, que quando eu aumentei essa porcentagem, 1,85. Ah, tá, entendi o que tu quis dizer. Agora entendi. Então, agora entendi. Tu quer pegar esse valor, que ele aumente 1,6, então vai ser 7,85% mais 1,6. É isso aí. exato. Isso. Daí vai ser, então, 7,85 mais 1,6 vai dar 9,45. Então, eu Exato, quero que em vez de 7,85, seja 9,45, certo? exato, exato. É assim que eu quero. Isso. Então, a gente vai simplesmente pegar isso que sobrou da fornada ali, onde existe essa perda de 85%, e vai multiplicar então por essa porcentagemzinha nova ali, para ver quanto de silício vai ter. Então a gente vai multiplicar por. Bem, dá para fazer de várias formas, né? Mas a forma mais fácil é pegar o 9,45 ali, né? Porque às vezes a gente se perde na quantidade de zeros, né? E dividir por 100. Né? Isso é 9,45%. Uhum. Que aí Então dá. vai só fazer a conta. Então perceba que para fazer porcentagem é sempre essa multiplicação aí, né? Todas as contas a gente fez isso. Sim. Então você divide por 100 e multiplica por 9,45, né? 955 dividido por 100, deu 19,55. Multiplica por 9,45, 184,74 quilos de silício. Só que o rendimento do silício é 65% dentro do forno. Ah, tá. Beleza. Então vamos por partes aqui. Vamos por partes. A gente tinha essa quantidade aqui que foi feito. E daí eu multipliquei por essa nova quantidade de silício que eu quero, e eu descobri então que dentro dessa quantidade aqui de coisa esquentada, você vai ter de silício, com esse aumento de 1,6% ali, você vai ter de silício 1,84,74, Mas aqui eu simplesmente peguei essa nova quantidade que eu quero de porcentagem e multipliquei pelo que eu tinha obtido ali da sucata esquentada. Não tem nada sobre o 65% ainda. Certo. Agora, como é que a gente coloca isso aqui? Mas tu não, me diz uma coisa, esse 65% que tu acabou de falar não tá nisso aqui, não? Já não tá implícito nisso aí de alguma forma?